Olá, tudo bem, gente? Caramba, tem um tempinho já que eu não apareço aqui no YouTube, né? Muita correria, mas eu vim aqui compartilhar algo que aconteceu que eu achei muito interessante e que eu acho que vale muito a pena falar, compartilhar aqui com você. Hoje de manhã meu marido pediu pra mim, falou assim: Kelly, faz um misto quente pra mim na airfryer. Aí eu fiz o misto quente na airfryer, como ele queria. Entreguei pra ele. E aí ele falou assim: poxa, só fez um? Eu falei: você quer outro? Tá bom, vou fazer. Aí falei assim: ó, isso é exploração, tu tá me explorando. Aí a Sara, que é minha filha mais nova, falou assim: o pai, o tempo da escravidão já passou. E aí eu falei: não, filha, seu pai merece que eu faça. Seu pai cuida de mim, seu pai me ajuda o tempo inteiro. Tudo que eu preciso, ele tá aqui pra me ajudar. Seu pai merece, ele faz muito por mim também. E aí eu falei assim: então, presta bem atenção, quando você for escolher o seu marido, tenha isso como exemplo, alguém que cuide de você. A resposta dela foi a melhor. Ela falou assim: ô mãe, é claro, né? Você acha que eu vou baixar o nível? Mãe, meu pai corta carne pra mim até hoje, se eu pedir. Então, não pode ser qualquer um. Sabe, gente, essa situação, né, me trouxe me trouxe a seguinte reflexão. Às vezes, a gente se esquece de que os filhos aprendem pelo exemplo. Não é a questão ali não é sobre a mulher servir ao marido, ou o marido servir à mulher, mas a Sara compreendeu que servir o outro é um ato de amor. Na verdade, essa é a linguagem de amor dela, o serviço, é o fazer pelo outro, é o estar presente, é demonstrar preocupação. Essa é a linguagem de amor dela, né? E do Mesaque também. Então é tão importante a gente entender isso, que a Sara entendeu com a sua, né, pureza ainda de quem está entrando na adolescência. É essa questão de que servir, sabe, também é prova de amor. E é servir dentro da família, é servir a comunidade, a sociedade, é servir na sua comunidade religiosa, é servir a Deus. É tão interessante essa questão do serviço, né, de servir como um ato de amor, que quando a gente fala, por exemplo, que a gente tem um ministério na igreja, a gente fala que a gente tem um serviço, né? O ministério é serviço. E aí a gente para pensar que o ministério de Jesus foi trazer a salvação para nós. Então ele serviu a nós quando ele morreu na cruz. E de que forma a gente tem servido, né? Hoje na minha devocional, foi em Êxodo 34, quando Deus fala para Moisés para ele pegar, né, fazer novas tábuas de pedra, porque ele tinha quebrado as outras. Então Deus queria que ele refizesse aquelas pedras, aquelas tábuas de pedra, e que ele se preparasse para no dia seguinte ele subir sozinho no monte, onde Deus falaria com ele, conversaria com ele. E ele subiu e ele falou pro povo: ninguém sobe comigo. E ele fez. E quando ele subiu, que Deus passou por ele clamou por Deus. Eu achei tão interessante isso, né? Porque isso tem a ver com o que eu estou falando de serviço. Porque, gente, muitas vezes a gente rompe esse processo de servir a Deus. A gente rompe porque a gente se cansa desse processo. Mas que texto interessante esse de Êxodo 34, versículo mais ou menos até o 3 ou 4.
Porque ali Deus fala para Moisés o seguinte: olha, você rompeu comigo, então você vai reconstruir esse relacionamento. E as tábuas ali de pedra representam a nossa vida, o nosso coração, onde o Senhor ele quer registrar a sua vontade, porque as tábuas da lei foi onde Deus registrou os 10 mandamentos, que são a vontade, o direcionamento, eram, né, a vontade, o direcionamento de Deus, era a lei de Deus para aquele povo naquele momento, para que o povo conseguisse entender como era viver de forma adequada, como, né, segundo o código de ética de Deus. Os 10 mandamentos são o código de ética de Deus. Então, quando isso é rompido, que isso é quebrado, o Senhor, então, ele pede que isso seja reconstruído. E essas tábuas de pedra representam a nossa vida, o nosso coração. E como Deus quer colocar, Deus quer registrar na nossa vida a vontade dele. O seu código de ética, a sua forma de viver. Então, gente, a sua vida, né, a sua própria vida ele quer registrar em nós. Como a gente precisa entender e ter essa linguagem de amor para com o Senhor? De servir. E quando a gente serve o próximo, quando a gente serve na igreja, quando a gente serve a nossa sociedade, quando a gente serve a nossa família, a gente está sim fazendo também aquilo que faz parte do nosso ministério, do nosso serviço. Eu não sei como as tábuas do seu coração estão. Talvez elas estejam arranhadas, talvez estejam rabiscadas, talvez estejam quebradas, talvez elas tenham sido quebradas por alguém, até lá dentro da igreja. Mas o Senhor te chama para um ministério e Ele quer que você reconstrua, que você prepare novamente o seu espaço interno, o seu coração, a sua alma, a sua mente, para que Ele novamente te diga aquilo que você precisa fazer, aquilo que Ele deseja para você. E claro, é um papo. Ele também deseja que você fale com Ele, que você diga para Ele, que você converse com Ele, que você busque Ele. E é isso, gente. Servir. Como Deus nos ensina, né? Com as pequenas coisas, com a brincadeira da família aqui, hoje de manhã, como Deus me ensinou. E depois eu vim fazer a minha devocional aqui, e Deus me trouxe essas coisas, né? Que eu apliquei e estou remoendo desde ontem, que foi um outro texto também, que eu estou remoendo isso no meu coração, sabe? E tentando analisar e avaliar qual parte da minha tábua de pedra eu quebrei e de que forma eu vou conseguir reconstruir. Vou conseguir dar espaço para que o Senhor coloque a sua vontade na minha vida. Um grande beijo para você. Que Deus te abençoe. Fique com Ele.